gritavam, tudo era alegria. A luz inacessível do Salvador iluminava o caminho por onde ele andava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Por onde Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinha de todas as partes onde ele estava, dava à alma ferida amor e perdão. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho, sem consolação, venha dar-me tua mão, fica ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha dar-me tua mão, fica ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Por onde Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinha de todas as partes onde ele estava, dava à alma ferida amor e perdão. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho e sem consolação, venha, dá-me a tua mão, fica ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha, dá-me tua mão, fica ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com este hino, nós estamos dando abertura na live da quarta-feira, ou seja, na quarta-feira da bênção, né? Meus queridos irmãos, amigos e ouvintes que sempre estão conosco, a partir desse momento, eu peço licença para entrar aí dentro dos vossos lares, para nós estarmos juntos até às 16h30, com hinos abençoadíssimos, também com a palavra de Deus e oração pelas vossas vidas. Meus irmãos, amigos e ouvintes, de todas as quarta-feiras, vamos junto então até às 16h30 com a live da bênção do programa, ou seja, da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, no bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos junto então para adorarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, Deus tem uma bênção para as vossas vidas nesta tarde maravilhosa de quarta-feira, 1º de julho de 2026. Deus abençoe grandemente a todos vocês que vão estar conosco nesta tarde, e vocês que ainda no decorrer depois estarão olhando, seja escutando esta live que fica gravada na minha página ali no Facebook, e também eu coloco na minha página no YouTube, para que vocês possam ouvir a palavra de Deus, ouvir hinos abençoados e adorar ao nosso Deus juntamente conosco, através desse ministério, Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, no bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Não esqueça, nós estamos no Brasil, né? Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos junto, meus queridos irmãos, então, ouvindo hinos, sem perca de tempo. Vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Deus tem uma bênção para vocês nesta tarde. Aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus, louvado seja
o nome do Senhor, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, né? Não adianta, não tem outro caminho. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Glórias a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta alguém querer ir a Deus se não entrar pelo caminho que é Jesus, né? Porque, meus irmãos, a salvação é dada por Jesus. Só alcançamos a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por quê? Porque o Pai enviou Ele a essa terra para pagar o preço pelo resgate da alma da humanidade. Então, aquilo que Ele pagou com o seu próprio sangue, só Ele pode resgatar as ovelhinhas perdidas da casa de Israel. Porque assim Deus o fez, assim Deus determinou, em uma unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus veio a essa terra, sofreu ali em Jerusalém, sendo açoitado, sendo escarnecido, servindo de espetáculo para o povo daquela época, que corriam e zombavam dele, carregando aquela pesada cruz, que ali estava, recaindo sobre ele o pecado da humanidade inteira da face da terra. Aleluia! Para que hoje todo aquele que nele crê recebe o perdão dos seus pecados e recebe a salvação da sua alma. Essa obra ele começou ali na cruz do Calvário, já salvando um ladrão que estava ali crucificado também à sua direita, e clamou para ele por misericórdia, e ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ali o Senhor assinou o direito da salvação da minha e da tua alma. Ali o Senhor Jesus Cristo assinou a entrada no paraíso de Deus para todos aqueles que nele crê. Aleluia! Glórias a Deus! Então hoje, meus irmãos, o caminho é Jesus, a porta é Jesus, a salvação é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos possam entender e valorizar este sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! João Batista bradou ali no Jordão para aquela multidão que estava indo a João Batista ali para ser batizado, e ele batizando o povo ali, né? E de repente ele olha e viu o Cordeiro de Deus se aproximando. E ele disse para o povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Mas, meus irmãos, o que nós vimos hoje na face da terra, o que ninguém pode negar hoje, é que a humanidade neste mundo, a maior parte, não querem Jesus, né? Continua ainda escarnecendo e zombando de Jesus. Aleluia! Mas nós vimos e sabemos pela palavra de Deus
que Deus não se deixa escarnecer. Alguém pode zombar de Deus e alguém pensar que essa pessoa zomba e não acontece nada. Não, a conta chega. Deus está vendo tudo. Deus é longânimo, né? Muitas vezes Deus demora para se irar, porque Ele é amor, é misericórdia. Ele dá um tempo para que o ser humano se arrependa, até mesmo das suas misérias, incredulidade que está sobre a humanidade, e Ele vai dando tempo para ver se esse ser humano um dia caia em si como filho pródigo e reconheça que pecou contra os céus e contra Deus, e clame, se arrependam e peça perdão. Essa é a razão de qual que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja, porque está esperando que muitos que precisam ainda se arrepender de seus pecados, reconhecer que Jesus Cristo sofreu para nos perdoar e nos libertar do império das trevas e nos libertar do peso do pecado que tem levado milhares e milhares de almas ao inferno, e depois de estar lá não sai mais. Esqueça, a salvação é para quem está nessa vida, que pode confessar Jesus ou rejeitar. Após a morte ninguém tem mais escolha. Se você preparou o caminho para entrar, para ir para o céu, nesta vida, certamente irá. Mas se não buscou o caminho para o céu em Jesus Cristo nessa vida, após a morte não há mais oportunidade, não há mais como chegar diante de Deus e se arrepender. Será o momento tarde para alguém se arrepender, é quando já estiver descendo ao abismo de fogo e enxofre. Mas a Bíblia Sagrada nos alerta: hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Não faça que nem o povo de Israel, que provocaram a ira do Senhor ali no deserto. E nós estamos vendo, meus irmãos, os acontecimentos no globo terrestre. Nós estamos vendo o povo ainda provocando a ira nessa terra, e Deus destruindo. Aleluia. O povo de Israel, Deus permitiu que se levantasse serpente e mordia eles e eles morriam. Mas hoje não, hoje Deus tem destruído cidades, como destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra Ele destruiu com fogo e enxofre. Mas há muita cidade hoje que Ele tem destruído com água, com terremotos, com maremotos. Por quê? Porque o povo está brincando com Deus, o povo está zombando de Deus. Aleluia! E Deus não se deixa escarnecer. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia! Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ah, meus irmãos, que o povo possa se arrepender. Que o povo na face da terra possa cair em si e saber que Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça, é Deus justo. Diante de Deus não tem o culpado por inocente, não, de maneira nenhuma. O inocente será salvo e o culpado será condenado. Aleluia, a lei de Deus é severa e rigorosa. Aleluia, ninguém paga um pelo outro, não. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não pago pelo erro dos meus filhos, nem meus filhos pelo meu erro, não. Cada um prestará conta diante de si, de Deus. Chegará diante de Deus e prestar conta de si mesmo, do que fez nesta terra. Aleluia. Glórias a Deus, que haja salvação, que haja arrependimento na humanidade nesta terra, porque breve Jesus vai voltar buscar a sua igreja.
Os sinais estão se cumprindo. Os sinais da vinda do Senhor, que está registrado na Bíblia Sagrada, que serve de alerta para a humanidade na terra, estão se cumprindo, e o povo está de olhos fechados, o povo está com os ouvidos fechados, parece que não estão ouvindo e nem vendo o que Deus está fazendo com a humanidade na face da terra, e muito mais vai fazer, aleluia. Mas, meus irmãos, eu e você que nos arrependermos de andar na presença do Senhor, para nós há uma esperança da eternidade com Deus no céu. Para nós há um escape da condenação pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Glórias a Deus. Precisamos obedecer a sua palavra. Precisamos ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, para não pecarmos contra Ele, para não sermos rebeldes contra o nosso Pai eterno, aleluia, mas sermos obedientes aos seus mandamentos e não transgredirmos os mandamentos santos do Senhor. Glórias a Deus. Desde que Deus fez o homem, Ele já determinou os seus mandamentos para o homem obedecer e guardar. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos em frente, na quarta-feira da bênção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, que vai ao ar todas as quarta-feiras, das 15 às 16h30. Já está com nós nessa tarde irmã Isaura Bento Leal, ali de Canguçu. Que Deus abençoe a irmã Isaura e toda a sua família. Ela diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Laurindo. Deus abençoe grandemente as nossas vidas, nossas famílias e todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Precisamos mesmo rogarmos, irmãos, as bênçãos do Senhor sobre nossa família e nossos irmãos, porque o Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno, e nós precisamos incessantemente trabalharmos para arrancar, principalmente a nossa família, de dentro deste mundo, e arrancar das mãos do maligno. Aleluia! Pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Contemplei muita gente a esperar, as crianças esperando ser moça e os moços esperando casar, os casados esperando o futuro de seus filhos que possam lidar, os mais velhos esperando o dia e os que esperam irão contemplar. Uns esperam a vida que passa, outros esperam a noite chegar, uns esperam findar suas mágoas, eu espero é ver Cristo voltar. Uns esperam entrar no cinema para ver o espetáculo passar, uns esperam a hora da novela, esperando estão a comentar. Uns esperam na beira do leito o seu ente querido passar, uns esperam o silêncio da noite, esperando estão a chorar. Uns esperam as horas amargas, uns esperam o sol a brilhar, uns esperam uma grande fortuna, eu espero é ver Cristo
voltar. Uns esperam o verão que se finda, uns esperam o inverno chegar, uns esperam no sala de baile ouvir música pra se alegrar, uns esperam pelo futebol, uns esperam em alguém triunfar, uns esperam o mal do seu próximo, uns esperam as águas baixar, uns esperam abrir de uma igreja para uma imagem adorar, uns esperam estar no banquete, eu espero é ver Cristo voltar. Meu amigo que estás na esperança, não queres comigo esperar? Este Cristo que subiu para o céu foi preparar um lugar. Meu amigo, queira estar alerta, pois em breve tudo vai ficar. Falou Cristo que os céus e a terra, todas coisas que no mundo há, são coisas que vão perecendo e todos se hão de passar. Mas aquele que em Cristo confia, espera ver Cristo voltar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que em Cristo confia, aleluia, espera ver Cristo voltar, Tanta gente esperando tanta coisa nesta terra, meus irmãos, e esquece de se preparar para esperar Cristo voltar. E aí o Senhor virá de surpresa. Quem não estiver esperando, infelizmente vai ficar. Quem não estiver esperando Jesus Cristo voltar, vão continuar esperando ficar rico, vão continuar esperando numa fila de um cinema, numa fila de um campo de futebol, e Jesus vem e eles vão ficar, porque não estão esperando Jesus voltar. Estão esperando tantas coisas nessa terra, só menos esperando Jesus voltar. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a humanidade, e não só para o mundo, não, para aqueles que conhecem o Evangelho e estão no Evangelho, mas não estão vivendo o Evangelho, também estão no mesmo barco desapercebido, não estão esperando mais a volta do Senhor, não estão ensinando os líderes, não estão ensinando o povo a se preparar para aguardar a volta do Senhor para poder subir. Não, meus irmãos, não falo mais no arrebatamento. E eu ouvi algo de alguém que me falou, de um pastor até que eu conheço, e diz que esse pastor não tem mais a esperança da volta do Senhor. Eles não pregam mais o arrebatamento da igreja, não creem. Não é o caso de não pregar, eles não falam, não ensinam, porque eles não creem no arrebatamento da igreja. Aí, meus irmãos, nós olhamos que miséria espiritual está esse tipo de gente, vivendo à custa do Evangelho. Olha só, vivendo à custa do Evangelho, à custa do povo, porque são líderes de igreja, presidentes de campos de ministério, mas para eles o arrebatamento da igreja não passa de uma lenda.
Aí nós olhamos que cegueira espiritual, que situação está o povo entrando na apostasia, né? Deixando de crer no arrebatamento da igreja. O evangelho para eles só serve para viver vida arregaladamente, abastardo, cheio de dinheiro, sem precisar derramar o suor do seu rosto, porque a ordem de Deus para o homem quando pecou diante de Deus é: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas hoje tem milhares e milhares que estão comendo o pão do suor do rosto dos outros e não do seu. Aprenderam desde novo, vendo, né, os seus antepassados vivendo essa vida, vivendo o evangelho, comendo o evangelho, sem trabalhar, e entraram no mesmo caminho e estão prosseguindo. Agora imaginamos Deus no seu trono, olhando para a face da terra e vendo esta miséria do homem, usando o nome dele. Né, meus irmãos? Vamos parar um pouquinho, vamos analisar. Será que Deus vai abrir a porta do céu para essa gente entrar lá? Aí Deus seria injusto. Aí Deus não seria Deus de justiça, meus irmãos, né? Se nós falarmos alguma coisa, está julgando, está condenando, só Deus pode condenar. Não, Jesus disse que nem ele não condena, mas a sua palavra condena. A Bíblia Sagrada condena esse tipo de coisa, esse tipo de gente. É a Bíblia que condena. E eu não posso mudar nem tirar o que está escrito na Bíblia, e nem eles também. Porque essa própria palavra que servirá de juízo contra eles. Meus irmãos, é preciso nós levarmos a sério o evangelho, não é brincadeira. Nunca foi e nunca será. Aleluia, Jesus sofreu tanto por causa das nossas almas. Jesus pagou um preço com o seu próprio sangue. Aleluia, glórias a Deus. Para hoje a humanidade levar na brincadeira, para hoje a humanidade distorcer a palavra, adulterar a palavra de Deus. Só a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependeram, meus irmãos, porque quem não se arrepende não vai alcançar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus será para os que se arrependerem. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou alegre viajando para o céu. Estou alegre, vou ver a bela Sião. Estou alegre, eu não ficarei ao léu. Estou alegre, com Cristo no coração. Com Cristo alegro-me, porque me deu salvação. Alegre vivo cantando, com Cristo no coração. Eu sou feliz viajando para o céu. Eu sou feliz, vou ver a bela Sião. Eu sou feliz, eu não ficarei ao léu. Eu sou feliz, com Cristo no coração. Com Cristo alegro-me, porque me deu salvação. Alegre vivo cantando, com Cristo no coração.
amor porque me deu salvação. Alegre vivo cantando com Cristo no coração. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos alegres com Cristo no coração, né? Aleluia, glórias a Deus, né? Tem um corinho que diz que não pode ser triste um coração que ama Deus, né? Aleluia, é verdade, glórias a Deus. Tendo Jesus, nós estamos alegres. Podemos passar por provação, por um momento difícil, mas estamos alegres porque temos Jesus no nosso coração. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, grandemente, que nós possamos nunca perder essa alegria da presença de Deus na nossa vida, é que nos faz superar toda e qualquer situação nessa terra, é a presença de Deus, né? Que coisa maravilhosa, meus irmãos, né? Ainda estava meditando, hoje ainda estava meditando no ano de 2022, quando passei por problema sério de saúde, 2020, pela primeira vez na minha vida, eu baixei um hospital, com 70 anos de idade, primeira vez com 70 anos de idade que eu fui baixar o hospital. Até então, até os meus 70 anos, eu não sabia o que era enfermidade de ter que baixar o hospital, né? Mas aí então, 2020, fui acometido pela Covid, baixei o hospital, saí da Covid, 2022, tive infarto, lá tive que baixar o hospital de novo, e lá fiz eu 4 pontes safena. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos? Eu quero dizer que esses 2 períodos em que eu tive no hospital, e que se sabe que no hospital é lugar de sofrimento, né? Lugar de tristeza, lugar de gente que não dorme, gritando de dor, né? Mas eu, pela misericórdia de Deus, eu posso dizer que lá no hospital, lá dentro de um hospital, eu estava feliz. Aleluia! Eu sentia a presença de Deus na minha vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi gente morrendo do meu ladinho, assim, na minha frente, mas eu não estava ali, eu estava debaixo da glória de Deus. A alegria dos céus envolvia a minha alma, e nada me abatia, e nada me causava tristeza, nem desespero e nem dor, porque a presença de Deus, a alegria da salvação na nossa vida, a alegria da presença de Deus com nós, supera todas as coisas, né? E eu hoje me lembrando 2 vezes que tive baixado no hospital, e todas as 2 vezes eu estava feliz com Jesus. Eu senti a presença de Deus lá. E em nenhuma das vezes eu posso dizer, eu estava sofrendo lá num leito de enfermidade no hospital. Não. Eu estava lá, estava doente, mas estava alegre com Jesus. Eu estava feliz, eu estava sempre bem lúcido, sempre bem atento, né? Até mesmo as medicações que as enfermeiras vinham me dar, eu sabia queria saber para que era, por que estavam me dando aquele medicamento.
Glórias a Deus. É Jesus na nossa vida, meu irmão, faz a diferença. Jesus na nossa vida faz a diferença. A Bíblia nos ensina assim, e que bom quando nós podemos viver na prática essa diferença de ter Cristo na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Aleluia. Glórias a Deus. O crente verdadeiro, ele não faz contenda, nem inventa calúnia contra os irmãos seus. Tá sempre meditando na Santa Escritura, nas horas de aflição ele só ora a Deus. Já deixou o mundo com a vaidade, da concupiscência ele já esqueceu, porque no seu caminho resplandece a luz. Terá uma nova vida com Cristo Jesus, pelo amor de Deus ele se converteu. Verdadeiro, ele não é covarde, evita inimizade com seu irmão. Aquilo que é do outro ele não cobiça, também não entra inveja no seu coração. Repreende o inimigo por meio olhar, e no seu falar ele é destemido. Pela causa de Deus ele tem sentimento, é uma maravilha seu procedimento, porque perante a Deus ele é conhecido. O crente verdadeiro está sempre orando e sempre consagrando a vida espiritual. Não reclama da vida, não é maldizente, fugindo sempre está da aparência do mal. Na obra de Deus ele é uma bênção, e com paciência leva a sua cruz. Enquanto o mundo todo ele está preparando, e em todo momento ele está vigiando, e sempre esperando a volta de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E sempre esperando a volta de Jesus. Glórias a Deus, né? Este é o nosso objetivo, essa é a nossa caminhada nessa terra, está sempre esperando a volta de Jesus, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por que, meus irmãos, nós temos que estar sempre esperando a volta de Jesus? Porque Ele prometeu. O Senhor Jesus prometeu que vai voltar, buscar os lavados no seu sangue, os remidos. E nós temos que estar esperando, porque nós cremos na sua palavra. Nós cremos nas promessas do Senhor Jesus Cristo, que diz que vai voltar para nos levar, para que aonde Ele esteja, nós possamos estar também, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo, de nos buscar para que onde Ele esteja, nós vamos estar juntos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, a nossa esperança na volta do Senhor Jesus Cristo
não pode de maneira nenhuma se esfriar. A nossa esperança na volta do Senhor Jesus Cristo tem que cada dia se renovar, dia após dia, porque sabemos que nós estamos diante de um Deus que é verdadeiro e fiel, e as suas promessas tardam, mas não falham, e as suas palavras não passarão. O Senhor afirma no Evangelho de Mateus: passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Olha só a afirmação com toda a certeza do nosso eterno Deus Jesus Cristo, quando disse que as suas palavras não hão de passar. Meus irmãos, não pode passar da nossa mente. As palavras do Senhor têm que ficar armazenadas na nossa mente, guardadas no nosso coração, para nós vivermos a presença de Deus na nossa vida, se quisermos ir para o céu aonde Ele está. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que a nossa esperança se renove dia após dia, que a nossa fé venha a ser acrescentada dia após dia, porque a volta do Senhor demora, mas não falha, tarda, mas se cumpre. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Gilberto de Azevedo, glória a Deus, Deus abençoe, irmão Gilberto de Azevedo, ali em Sangafunda, Nova Santa Rita. Ele diz: paz do Senhor é meu pastor, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, irmão Gilberto, Deus abençoe também a sua família e seus filhos, toda a sua família, irmão Gilberto, Deus vos abençoe grandemente. Recebam o nosso carinho e todos os hinos rodados nesta tarde para vosso elevo espiritual. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não podemos desistir, desanimar na caminhada. Tem um dia difícil que temos que passar, mas Cristo passa com nós. O importante para nós não é o que temos que passar, o importante é Jesus passar com nós, Glórias a Deus. E a promessa do Senhor: se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Oh glória! O fogo, meus irmãos, perde a caloria diante do Todo-Poderoso. Aleluia! E nós vimos isso, meus irmãos. Nós vimos quando aqueles homens foram lançados na fornalha de fogo ardente, diz que nem os fios dos seus cabelos não sapecou. Aleluia! Mas os seus acusadores, quando foram lançados, antes de chegar lá já estavam torrados. Oh, que maravilha Deus na nossa vida, meus irmãos. Que coisa gloriosa quando o Senhor habita em nós, meus irmãos. A natureza toda obedece a Deus, a natureza toda é submissa a Deus. Aí quando eu olho para o ser humano é o único que não quer obedecer a Deus. O ser humano é o único que se acha que não precisa de Deus na sua vida. E aí é que vão perecendo. E aí o povo diz: coitados, olha o que aconteceu. Olha lá quando a gente morreu, coitado. Mas olha para a vida deles, vê se eles querem Deus. Olha para a vida deles, vê se eles obedecem a Deus. Vocês não estão cultuando a demônios lá.
E é o próprio demônio que está levando eles para o inferno, porque Deus permite, porque eles estão nas mãos do Satanás, não querem Deus nas suas vidas. Essa é a realidade, meus irmãos. Por que Jesus veio morrer na cruz do Calvário? O ser humano, cada um fazer o que bem entende? Não! Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o santo nome do Senhor, aleluia! Encontrei meu caminho, mas mesmo sorrindo ou chorando, eu vou seguir andando. O céu é meu destino. Aqui não é o meu lugar, eu tenho um novo lar. Aqui sou peregrino. Minha pátria está além do véu. Se aqui eu for fiel, o céu é meu destino. Eu espero a cada amanhecer, ou no entardecer, ou pela madrugada. Jesus em breve vai voltar, e com ele eu vou morar na cidade dourada. Eu espero a cada amanhecer, ou no entardecer, ou pela madrugada. Jesus em breve vai voltar, e com ele eu vou morar na cidade dourada. Aqui sou peregrino. Minha pátria está além do véu. Se aqui eu for fiel, o céu é meu destino. Eu espero a cada amanhecer, ou no entardecer,
Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, é a realidade, né? Jesus em breve vai voltar, né? E com ele nós vamos morar na cidade dourada. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu fico meditando nas coisas, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu fico meditando no Evangelho genuíno do Senhor Jesus, né? E o que ele nos ensina nas Escrituras Sagradas. E eu fico meditando, meus irmãos, nós olhamos para o princípio da criação, né? Deus fez o homem e botou ali no jardim a cuidar de tudo ali, né? Cuidar dos animais, deu autoridade para ele sobre todas as espécies de animal, ele botou os nomes em tudo, né? E nos diz a Bíblia Sagrada que ali o homem vivia, e ali Deus vinha na viração do dia e sentava ali e conversava com o homem. Porque Deus fez um amigo para estar ali com ele, para estar dialogando, né? Um amigo que Deus tinha acesso de vir ali e sentar todos os dias na viração do dia. A Bíblia nos relata assim, mas eu creio que deveria ser todos os dias de tardezinha, né? Ou meio-dia, na viração do dia, né? Só se o Espírito Santo nos revelar a realidade desse relato aí, mas a Bíblia nos fala assim no livro de Gênesis, né? Na viração do dia vinha Deus ali e conversava com Adão, dialogava. Era um amigo que Deus tinha ali, né? Que ele criou, ele fez para ele este amigo, né? Ele moldou do pó da terra e fez ali o homem, a sua imagem e semelhança. A gente fala assim, ele fez, né? Mas, meus irmãos, vocês que são espiritual sabem que foi eles, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aonde eu quero chegar é que então o homem estava no jardim do Éden. E Deus vinha ali e falava, sentava e conversava com ele. Mas eu fiquei meditando, meus irmãos, e o Senhor me deu um entendimento que agora nós vamos ter um privilégio muito maior diante de Deus do que tinha Adão, o primeiro homem criado por Deus, moldado pelas mãos santas do Deus eterno. Por quê? Porque agora o Senhor Jesus nos deixou uma promessa que Ele vai vir nos buscar para Ele mesmo, para que aonde Ele está, nós vamos estar junto. Então nós vemos que Adão não estava junto com Deus, ele estava ali no jardim, e Deus vinha ali conversar com ele não estava diretamente junto com Deus. Mas agora a promessa do Senhor Jesus é de nós estar aonde Ele está, nós vamos estar sempre na sua presença. Aleluia! Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Que coisa gloriosa que Deus fez para nós, que Deus nos dá, né? Não somos merecedor, mas é pelo seu infinito amor. Então vale a pena, meus irmãos, vale a pena.
Nós renunciar a tudo que este mundo oferece para nós, porque de nada serve o que esse mundo oferece para nós, né? De nada mesmo, porque nós não dependemos do mundo para viver. Quem cuida de nós é Deus. O mundo quer nos tirar tudo, quer nos tirar saúde, quer nos tirar condições de vida, mas Deus é que nos dá tudo. Então nós dependemos de Deus mesmo para viver nessa terra, e ainda mais na eternidade ainda. Aleluia, glórias a Deus. Vale a pena. Vale a pena esquecer que estamos nessa terra, mas ficar sempre ligado com os céus, andarmos na presença de Deus, não é? Já contei um pouquinho do meu testemunho de quando estava no hospital ali, e o Senhor sempre comigo, eu sempre sentindo alegria, né? Sentindo a presença do Espírito Santo me renovando ali, aleluia. Glórias a Deus. Mas sabe o que eu fazia, meus irmãos? Eu não estava ali ouvindo nada naquele hospital. Eu estava ali com um fonezinho de ouvido, com o meu telefone, sempre escutando hino, escutando mensagens de pregação, né? Eu estava dentro do hospital, mas o hospital não estava dentro de mim, não. Dentro de mim estava a presença de Deus e a alegria do céu na minha alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos a mais um hino e depois então nós vamos para a palavra de Deus e também oração pela vida dos nossos ouvintes. Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Conversar contigo, preciso contar minha angústia, contar minha dor. Preciso ouvir tua voz, sentir sua presença. Sem ela jamais poderei ser um vencedor. Glórias a Deus. Neste momento vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. Mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Segure firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao meu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, é do silêncio desta madrugada. As horas passam e eu ainda estou a suplicar. Derrama sobre mim a tua unção poderosa. Só tua presença divina me faz descansar.
descansa. Senhor, aqui neste momento, vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. Mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Segure firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao teu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, é no silêncio desta madrugada, as horas passam e eu ainda estou suplicado. Derrama sobre mim a tua unção poderosa. Só tua presença divina me faz descansar. Senhor, aqui neste momento, vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. E mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Segure firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao teu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, foi muito bom conversar contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? É uma realidade, né, meus irmãos? A letra desse hino, né? Sem o Senhor não podemos andar sozinhos. Aleluia! Glórias a Deus. Precisamos que o Senhor segure na nossa mão. Precisamos estar sempre junto com o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe grandemente nesta tarde. Glórias a Deus. Antônio João Cândido, paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu acho que é ali da África, né? Estamos chegando ali na África, não sei se é Moçambique, mas que parte é da África, mas é ali da África. Está nos assistindo nessa tarde. Que Deus abençoe grandemente esse povo aí, né? Essa obra do Senhor aí na África, que é árdua, né? Mas vale a pena porque é almas para o reino dos céus, né? Deus abençoe, meu querido irmão Antônio João Cândido. Deus abençoe a sua vida e a sua família, aí aonde você se encontra, neste território africano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Mas, meus irmãos, vamos a uma palavra de Deus para a base da nossa oração nesta tarde pelas vossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar
2 versículos da palavra de Deus para nossa e vossa meditação nesta tarde, e depois nós vamos estar orando, né? Glórias a Deus. Nós ouvimos aí este hino cantado pelo Gelson Melo, súplica na madrugada, né? Nós temos que orar, meus irmãos, de madrugada, de dia, de manhã, meio-dia, está sempre em oração. Precisamos estar suplicando a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, capítulo 1 de Colossenses, e nós vamos ler, meus irmãos, versículo de número 13 e o 14, para a base da nossa oração, né? E para nós também guardar esta palavra. Eu sempre digo, a palavra do Senhor, sempre que nós lemos as Escrituras Sagradas, nós estamos aprendendo mais com o Senhor, e estamos conhecendo mais o nosso Deus, através das Escrituras Sagradas. E aqui Paulo deixa um relato à igreja, aos Colossenses, né? Eu posso dizer assim, meus irmãos, um esclarecimento a respeito de Jesus, né? A excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa de Cristo e da obra, né? A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Para que possamos entender, né? E ele começa no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou ler novamente para você memorizar esta passagem bíblica que Paulo relata aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Viu, meus irmãos? É em Jesus Cristo que nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Jesus veio para deter o pecado. Jesus veio para nos livrar do pecado. Aleluia. Nos limpar do pecado. Aleluia. Glórias a Deus. E Paulo deixa essa explicação, esse ensinamento à igreja de Tessalônica, né? E ele coloca esse título aqui, né, meus irmãos? A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Já que os homens daquela época, a maior parte, conheceu Jesus como homem, né? Eles viam ali o Cristo homem, mas eles não tinham os seus olhos espirituais abertos para ver ali no Cristo homem a glória de Deus, meus irmãos. Eles não tinham. Eles estavam com os seus olhos natural, enxergavam um homem de carne e osso ali, na vida de Cristo, não enxergavam o Filho de Deus, né? Por isso Paulo estava explicando para eles ali que ele
é o Filho de Deus, que o Deus nos transportou para que através dele nós seja liberto do pecado. Nós fomos alcançados pelo amor do Senhor Jesus Cristo e liberto do pecado pela sua autoridade como Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor é explicada. A palavra de Deus é bem esclarecida. Se nós vivermos, olha aqui, meus irmãos, ó. Se nós viver o que está escrito aqui nesta palavra, não precisamos de nenhum homem nessa terra vir querer nos ensinar a respeito de sabedoria humana, de hemenese, exegésia e teologia bíblica. Não precisamos de teologia bíblica para ser salvo. Nós precisamos de Jesus na nossa vida para ser salvo, lavado no sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e seremos salvos do pecado, liberto. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos para ser salva a nossa alma é viver a palavra de Deus, entrar aqui para dentro e viver o que está aqui dentro, e obedecer e cumprir, guardar os mandamentos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Aleluia, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e eterno Deus de poder e glória, Senhor Jesus, eu me abstrevo, Pai Santo, em adentrar os portões eternos nesta tarde, com as minhas petições, ó Pai, diante da sua eterna glória e do seu eterno poder, porque creio, meu Jesus amado, no seu infinito amor e na sua misericórdia, pela graça que o Senhor me concede, ó Pai. Por isso é que eu lhe peço, meu Senhor Jesus, toca com a sua mão poderosa, meu Deus da glória, na vida daquele que está buscando socorro do alto, na vida daquele que está buscando socorro no seu nome, Pai, no seu poder, no seu amor e na sua misericórdia, Pai. Porque só o Senhor tem todo o poder em cima no céu e embaixo na terra. Pai, opera com esse poder sobrenatural agora, meu Deus amado, na vida daquele que está clamando ao Senhor por saúde, na vida daquele que está clamando ao Senhor agora, Pai eterno, por liberdade, Senhor. Vidas que estão sendo escravizadas por potestade das trevas, liberta agora, Pai, com o seu poder. Entra com providência divina, entra com socorro divino dentro destas famílias, meu Deus da glória. E com o poder da sua luz, vai despedaçando todas as trevas, vai dissipando todas as trevas no meio desta família, Pai. Liberta estas vidas, Pai, cura, salva, pelo poder do seu nome. Aleluia, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém e amém, Senhor. Quando as trombetas tocarem, muitos não irão ouvir. Somente os escolhidos poderão subir. Muitos ficarão chorando, tristes e se lamentando. Então é o fim. Volte
Aleluia! Aleluia! Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Os sinais estão se cumprindo, tudo que ele falou, registrado na escritura, o livro do amor. Fala de falsos profetas, e nação contra nação, vejam que horror. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Muita gente está dormindo, precisam se despertar. Poderá ser hoje o dia que essas trombetas irão tocar. É Jesus chamando a igreja. Vem, benditos do meu Pai, pois a sua herança eu quero lhe dar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Graças a Deus, meus irmãos, a igreja do Senhor, o salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus, aleluia! Estão clamando: volte, Jesus! Volte, Jesus! Venha buscar a sua igreja, porque esse mundo está apodrecido. Volta, Jesus, o salvo te espera. Aleluia! Glórias a Deus! Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Que Deus os abençoe grandemente, vocês que estiveram conosco, vocês que ainda vão estar ouvindo esta live. Deus abençoe grandemente. E eu vos convido para sábado, a partir das 16 horas, estamos ali na Rádio HP 107.5, também levando ali o programa Mensagem Final através do Facebook da emissora. E você pode nos acompanhar pelo Face, através também do meu canal no Facebook, a minha página no Face.
Laurindo Machado. Glórias a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Obrigado por todos vocês que nos receberam aí dentro dos vossos lares, em mais uma quarta-feira da bênção. Espero que tenham sido grandemente abençoados nesta tarde, através desta programação. Deus vos abençoe. Então até sábado, se Deus quiser. E na segunda-feira, querendo Deus, estaremos aqui novamente com a live do programa Mensagem Final, que vai ao ar toda segunda-feira, das 20 às 22 horas. Até lá, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, em nome do Senhor, tenha um final de semana abençoado, debaixo da proteção divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe a todos, na paz do Senhor. Amém.